vela se acende, no caminho a iluminar. Preparamos nossa casa, é Jesus que vai chegar. A segunda vela acesa, vem a vida clarear. Rejeitemos, pois, as trevas, é Jesus que vai chegar. E aqui nos encontramos nesta segunda semana do Advento e vamos então ouvir ao longo desta semana e ao longo destes momentos de reflexão, de preparar os caminhos, através de poesia, através de leituras bíblicas, através de pequenas pausas de oração, através da beleza visual, através de tantas outras, através de música e de cânticos natalícios, como vamos nós preparar os caminhos. E que estes pequenos momentos de paragem, de reflexão e de inspiração nos ajudem a irmos ao encontro do Senhor. Here we are in this second week of Advent, and we are invited today through poetry, through music, through visuals, through the reflections that we are going to do, to prepare the ways of the Lord in the way that baby Jesus can come to us. Advento, a tua vinda, nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é o teu Natal, vem nascer em nosso lar. No Advento... E vamos então ter um pequeno momento de poesia que me foi enviado há uns tempos atrás por um amigo meu em Portugal, e quando ouvi o nome não associei José de Mendonça, não associei quem poderia ser. Li o poema e disse, é um poema interessante para o Natal, tem uma beleza poética muito boa, tem uma dimensão cristã muito interessante, e fiquei por aí. E só hoje é que me dei conta, quando procurei saber um bocadinho mais do autor, de que é um cardeal português, que nasceu no Funchal, nas Ilhas da Madeira, e se encontra neste momento no Vaticano, como cardeal da Cúria Romana e encarregado dos arquivos históricos do Vaticano. O interessante é esta dimensão de um poeta que é cristão, que é católico e faz parte da Igreja, encontra-se na Cúria Romana e é cardeal da Igreja. Portanto, ouçamos este pequeno poema de inspiração para a nossa preparação para o Natal. So today we are going to listen to this poem. Unfortunately, I'm not going to translate, because translating a poem is always very hard. But this is about this Portuguese that I just learned today, that is not just a good Christian, is not just a good Catholic, is not just a good priest, but is a cardinal of the church. And Cardinal Mendonça is in the Vatican right now. And what is very unique is like not very every day that we find a cardinal that is a poet. So let's listen to his poetry about how we prepare the ways of the Lord. Para haver Natal, este Natal, talvez seja preciso reaprendermos coisas tão simples. Que as mãos preocupadas com embrulhos esquecem outros gestos de amor. Que os votos rotineiros que trocamos calam conversas que nos fariam melhor. Que os símbolos apenas aumentam e soltam uma música triste quando já não dizem aquela verdade profunda. Para haver Natal, este Natal, talvez seja preciso recordar que as vidas começam e recomeçam, e tudo isso é nascimento, logo Natal. Que as esperanças ganham sentido quando se tornam caminhos e passos, que para lá das janelas cerradas há estrelas que luzem
e à imensidão do céu. Talvez nos bastem coisas afinal tão simples: o alento dos reencontros autênticos, a oração como confiança soletrada, a certeza de que Jesus nasce em cada ano, para que o nosso Natal alguma vez, esta vez, seja Natal. Todos os anos, na comunidade portuguesa do sul da Califórnia, na zona da Artísia, a comunidade portuguesa, por esta altura, na segunda semana de dezembro, encontra-se em conjunto e canta cânticos de Natal, e é um grande momento de pequeno convívio da comunidade, e todos trazem um potluck, todos trazem comida portuguesa, e é uma grande celebração. E pelo menos juntam-se, eu diria, mais de 100, 150 pessoas para estes encontros, e cantam-se muitos cânticos de Natal pelo grupo esqueço-me agora do verdadeiro nome dos jovens, mas é o grupo da terceira idade, mas não gostam que se chamem grupo da terceira idade. Mas é um grande momento de encontro da comunidade, um grande momento de celebração, e foi promovido pelo Sr. António Coelho, e ao longo destes anos todos. Portanto, um grande agradecimento a todos os músicos. E há uns anos atrás tive a possibilidade de gravar algumas canções, e vamos ouvir hoje uma ou outra destas canções deste grupo de jovens espirituais que nos querem desejar um Feliz Natal. Every year in the Southern California Portuguese community, in the area of Artesia, the Portuguese community come together around the second week of December, just singing Christmas songs. And this group every year offer this beautiful spontaneous concert to the community that is initially started with some music, a lunch potluck, followed by more music and more events for the community. And it's a great way all ages of the community coming together and celebrating Christmas in a very spontaneous way in the community center in Artesia. So let's listen to some of the music that some years ago I was able to record.
E agora um pequeno momento de inspiração, um pequeno momento de oração, um pequeno momento de fazermos pausa e, portanto, ponhamos nesta atitude de ouvirmos, de escutarmos e deixarmos todas as preocupações, podemos assim dizer, para trás, escutando esta palavra, ouvindo estes momentos de preparar os caminhos. Preparando a oração. A oração de cada momento que nos encontramos convida-te a uma maneira diferente de crescer, na quietude, mais centrada na preparação para ouvires a palavra de Deus. Hoje podes começar por pegar em qualquer objeto físico, alguma coisa que consigas segurar confortavelmente. Pode ser uma chávena, uma peça de fruta, uma pena ou uma pedrinha. Se não houver mais nada para pegar, podes fixar-te numa peça de roupa que trazes vestida. Escolhe e por uns momentos senta-te e segura. Depois roda esse objeto nas tuas mãos. Olha-o fixamente. Repara como o sentes, o peso que tem, se é áspero ou sedoso, duro ou leve. Durante os momentos que toda a tua atenção esteja focada nesse objeto que tens nas mãos. Olha-o uma segunda vez. O que há nesse objeto de que não tenhas dado conta logo à primeira vista? O que o torna único? Único nesse género? Mesmo que seja alguma coisa fabricada em série, haverá certamente algum aspecto que o distingue de todos os outros do mesmo género. Passa ainda um pouco mais de tempo a apreciar o objeto que escolheste. Algo que, no fundo, é uma parte da criação de Deus. Então, no lugar sossegado que escolheste, escuta parte de um discurso que o rei David fez ao seu povo, quase no fim da sua vida. Esta passagem da Escritura é tirada do livro das Crônicas. David ficou de pé e tomou a palavra. Irmãos e povo meu, escutai-me um pouco. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me no meio de toda a minha família para ser rei de Israel para sempre. De facto, escolheu Judá como chefe. Dentro de Judá, escolheu a família de meu pai. E entre os meus irmãos, escolheu-me a mim, para me fazer rei de todo Israel. Entre os muitos filhos que o Senhor me deu, ele escolheu Salomão, para que ocupe o trono real do Senhor sobre Israel. O Senhor disse-me: o teu filho Salomão construirá a minha residência e os meus átrios, pois eu o escolhi como filho e serei um pai para ele. Vou firmar o seu reino para sempre, se ele for fiel em praticar os meus mandamentos e normas, como tem feito até hoje. Portanto, na presença de todo Israel, a comunidade do Senhor, tomando o nosso Deus como testemunha, observe e procure seguir todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que conserve e possa desta boa terra
e a deixe como herança aos seus filhos para sempre. E agora um pequeno momento de reflexão sobre esta passagem da Escritura que acabamos de ouvir. De todos os antepassados de Jesus, os dois mais célebres são, sem dúvida, David e Salomão, lembrados como os maiores reis de Israel. David foi um chefe militar, derrotando os inimigos de Israel e estabelecendo Jerusalém como sua capital. Salomão construiu o templo no coração desta cidade. E como David aqui recorda ao seu povo, foram escolhidos por Deus para fazer estas coisas. Como respondes à ideia de que também tu podes ter sido especialmente escolhido por Deus para o ajudar a realizar os seus planos para o nosso mundo? David não teve uma vida fácil. O seu predecessor como rei, Saul, considerava-o um rival e tentou matá-lo. Mais tarde, vários de seus filhos levaram uma guerra contra ele. Porém, no final da sua vida, David pôde reconhecer que Deus trabalhou através de todas estas experiências, as que pareciam boas e as que pareciam más. Procura por um momento reconhecer Deus a trabalhar num dos momentos difíceis da tua vida. Ou pede a Deus que te ajude a vê-lo precisamente nessas alturas. Salomão é sobretudo lembrado pela sua sabedoria. Ele próprio valorizou isso como um dom de Deus, mais do que todas as riquezas ou uma vida longa. Que imagem te vem à memória quando pensas numa pessoa sábia? Reconheces que a sabedoria é um dom que possuis? Ou gostarias de possuir de algum modo? Várias vezes no Evangelho, Jesus é referido como sendo um descendente de rei, do rei David. Nasceu em Belém, porque José e Maria tiveram de regressar à cidade de David para se recensearem. Bartimeu, um pedinte cego, gritou por Jesus como filho de David. Contudo, ele nasceu num estábulo e foi executado como um traidor do Estado. Na passagem que acabamos de ouvir, é-nos prometido que David e os seus descendentes serão reis de Israel para sempre. O Evangelho de Mateus acredita que Jesus é o cumprimento dessa promessa. Como reages à ideia de Jesus Rei? Conclusão. Ao terminar este tempo de reflexão e de oração, fala com Jesus, chamado o Filho de David, no Evangelho de Mateus, sobre estes seus antepassados e sobre o que diziam as suas vidas, sobre o modo como Jesus trabalha na tua vida e no teu mundo. E vamos então terminar nesta etapa deste nosso programa de refletirmos e prepararmos os caminhos com um poema também do nosso autor, que já falámos, do cardeal José de Mendonça, sobre a pandemia,
sobre o vírus 19, Covid-19, e ouvindo este poema, que possamos nós refletir no mundo em que vivemos, possamos nós refletir na nossa própria história, possamos nós refletir daqueles que nos rodeiam, possamos nós refletir dos nossos próprios familiares e daqueles que nós conhecemos, que já apanharam e já se encontram afetados por este vírus. Um pouco desta história de sermos chamados a sermos, como termina o Cardeal de Mendonça, sermos sentinelas da aurora, estarmos despertos no mundo em que vivemos, sermos vigilantes. É nesta atitude de sermos sentinelas da aurora, sentinelas da esperança, sentinelas do amor, que preparamos os caminhos do Senhor. Ouçamos então este poema nestes momentos tão difíceis em que vivemos da pandemia, nestes momentos em que recebemos mensagens de alerta a dizer que temos que permanecer em casa. Ouçamos o que é que ele nos convida a refletir, a pensar e a sermos inspirados. And we are going to finish with one more poem. Today we had two poems from Cardeal de Mendonça. The Cardinal Mendonça, that I just already mentioned, is also a poet, and in this time of COVID-19 he wrote a poem reminding us that we are called to be alert in this time that can be dark, but at the same time is a time of hope in these difficult moments and that we live. And that's the message that we depart today in the way that we prepare the ways, being vigilant, being aware of the vulnerability and the fragility of the world that we live in, of our own lives. See you next week. Senhor, livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado. Sim, porque em vez de construir sabedoria, ele nos atira, desamparados, para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo que nos retira a fortaleza da alma, com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos, Senhor, por favor, livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que se nós não podemos abrir a porta, nós temos ainda a possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva, Senhor. Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos, ó Senhor, livra-nos do vírus da comunicação vazia que vem em doses massivas, pois essa comunicação vazia se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio, do silêncio. Livra-nos, livra-nos, Senhor, do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender, ó meu Senhor, nós temos que aprender urgentemente o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, por favor, livra-nos do vírus das noites sem fim, pois Tu não deixas de recordar que Tu mesmo, ó Senhor, nosso Deus, Tu mesmo nos colocaste como sentinelas da aurora. Rejeitemos, pois, as trevas, é Jesus que vai chegar. No advento, a Tua vinda, nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é o Teu Natal, vem nascer em nosso lar. No advento, a Tua vinda, nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é o Teu Natal, vem nascer em nosso lar.